Nós podemos nos voltar novamente para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Enquanto recolhemos as últimas ofertas, deixe já a sua Bíblia aberta. Nós leremos dos versos 21 a 26, mais um pequeno trecho desse sermão. As crianças estão com uma folhinha um pouquinho diferente hoje, né? Para a gente completar, fazer aí uns rabiscos interessantes nela. Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Que Deus nos abençoe nesta breve reflexão matinal. Há uma frase atribuída a Shakespeare que diz o seguinte: que a raiva, a ira, é um veneno que você toma esperando que os outros morram. A ira é um veneno que você toma esperando que os outros morram. À luz desse texto, talvez a gente pudesse dizer, seguindo aí as pisadas de Shakespeare, que a raiva, a ira, é o desejo que outros morram, ainda que você não saiba que isso é um veneno que possa te matar, que pode te matar. É isso que Jesus vai tratar nesses poucos versículos que lemos nesta manhã. Mas como é que ele entra nesse assunto? Caso você não esteja acompanhando conosco ainda o Sermão do Monte, nós ouvimos Jesus falar na porção anterior, dos versos 17 a 20, que ele não veio abolir o Antigo Testamento, ele não veio abolir a lei nem os profetas, ele veio cumprir. Portanto, cada preceito, desde o mínimo preceito da lei, permanece de pé, e graças a Deus hoje escrita em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ele veio cumpri-la. E a lei, ela terá sim uma função importante, porque nós seremos medidos por meio sim da obediência. A obediência aos preceitos, aos mandamentos de Jesus é uma espécie de régua para medir a nossa condição espiritual. Não é o requisito fundamental para que sejamos salvos. Ninguém será salvo pela obediência aos preceitos da lei, ninguém será salvo pela obediência aos mandamentos de Cristo, mas a obediência aos mandamentos de Cristo é um parâmetro para avaliar a nossa real condição espiritual, se de fato temos em nós aquela justiça que é maior do que a justiça dos fariseus e mestres da lei. E lembrando que eles buscavam uma justiça, julgavam eles, serem justos por meio da obediência à lei. Não, nossa justiça vem pela graça de Deus somente, pela fé somente, em Jesus Cristo somente, que cumpriu toda a lei, na sua vida perfeita, na sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus e o envio do Espírito Santo. Então, os versículos de hoje, de certa forma, introduzem um assunto que vai até o final do capítulo. São uma ilustração, um ensino sobre como esta justiça do cristão é superior. Que justiça é essa que Deus nos concede pela sua graça e que é superior à justiça dos fariseus e mestres da lei, e que também vão nos ensinar como nós devemos de fato entender a lei de Deus.
o seu espírito, o seu verdadeiro significado, a intenção de Deus ao dar aquele preceito ao povo de Israel. O que veremos até o final do capítulo 5 é um contraste. Nós já percebemos aqui nesse texto que contraste é esse. Nós vamos ver um contraste entre o que ouviram que foi dito aos antepassados, de um lado, e agora o que eu digo a vocês. O que vocês ouviram e o que eu agora estou dizendo a vocês. E se você é um leitor atento, né, da Bíblia Sagrada, vai perceber aqui algo diferente, um pouquinho estranho. Jesus não introduz o preceito, no caso aqui o não matarás, por exemplo, com a tradicional fórmula está escrito. Lembra que ele fez isso na tentação? Olha, está escrito, e aí diz o que está escrito. Ora, não matarás está escrito, né? Por que ele não falou está escrito, mas falou vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? O que Jesus quis dizer com isso? A resposta é, embora os preceitos, muitos deles, Jesus vai trazer aqui para nós, né, até o final do capítulo 5, de fato estivessem escritos na lei, o não matarás é um exemplo. O que Jesus quer estabelecer aqui é a diferença entre o que o povo estava ouvindo a respeito do significado do não matarás e agora o que ele, Jesus, veio dizer que significa não matarás. E o que Jesus veio dizer que significa é exatamente o que Deus quer que signifique. É a intenção do grande legislador, do grande Deus, do seu Pai. Então essa é a diferença que Jesus quer estabelecer aqui. O que vocês têm ouvido da parte dos mestres da lei sobre o significado do mandamento e agora o seu real significado. Então o contraste que nós vemos é entre o que a lei quer dizer de fato e o que a tradição religiosa dizia a respeito da lei. O que deixa muito claro que Jesus aqui não está negando o Antigo Testamento, mais uma vez. Ele não está negando o Antigo Testamento, mas ele está recuperando, restaurando aquela intenção inicial da outorga da lei ao povo de Israel. Então, tendo isso em mente, vai servir para o restante do capítulo 5, vamos nos deter nessa porção especificamente. A primeira lição que Jesus dá, traz a nossa consideração aquilo que é a maior dádiva de Deus ao ser humano, que é a vida. A vida do ser humano é o bem mais precioso que nós temos que cuidar, zelar, a maior dádiva de Deus para nós. É o que há de mais importante nos relacionamentos humanos. E o que está em jogo aqui, segundo Jesus? A lei proíbe claramente, no 6º mandamento, quando diz não matarás, o que ela está proibindo? Ela está proibindo o homicídio doloso, o assassinato. Então é como se nós estivéssemos lendo não assassinarás, ou seja, não mate ninguém com a intenção de matar de fato. E por que isso é o significado do mandamento? Porque a própria lei de Moisés prevê em uma série de artigos, vamos dizer assim, exceções a essa regra. Exceções em que é legítimo, a pessoa não será considerada culpada caso um ato seu resulte em morte. A defesa legítima da sua vida, da sua família. Então, o não matarás não é o não matarás num sentido amplo, né, de qualquer morte, mas sim do homicídio doloso, tá? E a gente fala, gente, não é dolo não, é dolo, tá? Com O aberto, né? Isso é chatice de direito, mas é o certo, né? Então, fulano teve dolo, não, dolo, feio isso, né? Dolo, com O aberto, ó, dolo. Tá? Então isso é o que significa o não matarás no mandamento. Mas o que era ensinado pelos fariseus e mestres da lei? O que era ensinado, obviamente, ficava aquém do espírito da lei, né? da intenção da lei. Eles suavizavam a aplicação da lei, restringindo o mandamento apenas aos casos em que sangue fosse derramado de verdade.
Ou seja, em que houvesse, né, num linguajar jurídico, né, materialidade, ou seja, tem lá o corpo morto, né, e tem a autoria, está aqui o autor, pronto, aí teve um homicídio, um assassinato, teve dolo, então pronto, é um homicídio doloso. Mas será que era essa a intenção de Deus a nos trazer o preceito, o não matarás? Jesus vai ensinar, ao contrário dos mestres da lei, que não se trata apenas do ato concreto, não se trata apenas de esfaquear, dar um tiro, uma porretada na cabeça, o que quer que seja, mas o mandamento atinge diretamente o nosso coração. O nosso coração. Ao nos irarmos contra alguém, via de regra, nós já matamos essa pessoa em nosso íntimo. É isso que Jesus está dizendo. E não só isso, veja como Jesus aperta o parafuso. Não só isso, até mesmo o desprezo e o insulto, fruto de uma ira contra alguém, são colocados no mesmo pacote do homicídio, do assassinato. Então, crianças, nesse primeiro balãozinho aí que você tem, cheio de símbolos, né, essa tempestade raivosa, você imagina alguém, né, com raios na cabeça, você vai escrever ira ou raiva em cima ou embaixo do balão, né, preferencialmente em cima do balãozinho, raiva, a pessoa está com raiva. Então vamos falar primeiramente da raiva, depois você vai fazer uma outra coisa aí no balão, tá? Vamos falar primeiramente da ira. Jesus está aqui falando, né? Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está condenando aqui qualquer tipo de manifestação de indignação, de raiva. Bom, se fosse assim, ele poderia ser acusado de contradição. Porque como nós explicaríamos, por exemplo, aquele episódio em que Jesus entra no templo e vira ali as mesas dos cambistas, né, e solta palavras bem duras ali para eles, não é verdade? Dizendo, olha, vocês fizeram desta casa um covil de ladrões, isso é casa de oração, e pá. Falei, meu Deus, Jesus esqueceu da ira, Jesus está virado em seu coração, Jesus matou aqueles cambistas em seu coração? Não. Então isso já deve soar um alerta para nós. É interessante que alguns manuscritos mais recentes, não os mais antigos e confiáveis, eles trazem a expressão sem motivo, logo após seu irmão. Então o texto estaria assim: mas eu digo a vocês, verso 22, que qualquer que se irar contra o seu irmão sem motivo, esse sem motivo aparece em algumas cópias desse texto, mas cópias recentes, não as cópias mais antigas, tanto que a NVI não colocou aqui o sem motivo. Se você estiver usando outra versão, talvez não tenha o sem motivo aqui. Isso certamente é obra de um copista que traz uma interpretação a respeito da ira que Jesus está ressaltando. E embora a gente não coloque aqui na NVI, a interpretação está correta. O entendimento de que é uma ira sem razão, né, sem fundamento, uma ira que tem origem puramente no ego, no orgulho pessoal que foi ferido, manchado, atacado, esse é o real significado da ira que Jesus está condenando aqui. A interpretação, portanto, é exata. O que quer dizer, então, que há lugar, sim, para esta indignação, uma espécie de reação irada contra o pecado, contra a injustiça, contra estas coisas, não contra pessoas. Mas sabe qual é o problema? O problema é que todos nós aqui, pecadores, carentes da graça de Deus, normalmente nós não ardemos de indignação contra o pecado, a injustiça, mas contra o que nos ofende pessoalmente. Não contra a injustiça que está na pessoa, mas contra a pessoa que é injusta.
Essa confusão acontece em nosso coração o tempo todo. Sabe por quê? Nossa ira ainda é regida, dirigida, direcionada pelo ego, pelo eu. É o eu que está mandando. Ele sempre aparece, gente. Enquanto estivermos nessa existência terrena, o eu vai aparecer. Embora Cristo viva em você, segundo a palavra, muito de você ainda vive dentro de você. E quando você é ofendido, quando existe alguma injustiça, você vai se voltar não contra a injustiça, mas contra aquilo que te ofende pessoalmente. É por isso que nós não nos irritamos tanto com injustiças cometidas fora do nosso círculo de conhecimento, de ação. E às vezes são injustiças grandes, terríveis, mas tem uma distância, eles estão lá, eu estou aqui. Ok, poxa, isso foi terrível, foi injusto, mas normalmente a gente não arde contra aquilo. Mas experimenta, alguém pisar no seu calo para você ver, ainda que seja uma ofensazinha desse tamaninho, incomparavelmente menor com aquela injustiça que está sendo cometida longe de você. O que vai acontecer? O eu se inflama e toda a sua raiva é dirigida contra a pessoa e não contra a injustiça em si. O teólogo D.A. Carson resumiu isso da seguinte forma: em geral, nós somos rápidos para ficar irados quando somos pessoalmente ofendidos. E mesmo quando nos envolvemos numa questão legítima e identificamos o erro do outro, nosso ego fica tão envolvido que nós pensamos que os oponentes não estão apenas do lado errado, mas que eles estão nos atacando. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Então, crianças, nesse balão aí, todo irado, você vai fazer um risco assim, proibido ir, não pode, faz um risco assim nele, dizendo, eu não quero isso, isso aqui é proibido, Jesus está condenando, faça um risco assim, um X, nesse balão, como uma placa, de proibido estacionar e parar. Diga não à ira. Então, irmãos, o que a palavra de Deus diz, o que Jesus diz, é que a ira é um péssimo sintoma, um terrível sintoma do desejo que nós temos de acabar com alguém que atrapalha o nosso caminho. Essa é a verdade. Nós matamos essa pessoa em nosso íntimo e seguimos aí os passos de Caim, que odiou seu irmão, que teve raiva do seu irmão. O homicídio foi tão somente a materialização do que já havia acontecido no coração de Caim. Foi a consumação desse ato que já estava praticado em seu interior. Irmãos, há muitas medidas sábias e proveitosas para nós termos domínio sobre isso. Porém, a Bíblia é clara que nós devemos levar tudo isso aos pés da cruz. Eu sei que você já sabe disso. Eu sei que eu sei disso. Mas quantas vezes a gente não lança isso na cruz? A gente lança no outro. A gente arma o arco e... Quantas vezes você já desejou que aquele motorista que cortou você no sinal não batesse no próximo poste para acabar com essa injustiça, Ou que aquele seu vizinho tivesse um furúnculo embaixo do braço, que é para ele ficar bem quietinho, não botar som alto de madrugada que perturbe o seu sono. Veja, essas pessoas foram mortas, trucidadas dentro de você. Mas quando a gente lança isso tudo aos pés da cruz, a gente se lembra que alguém ficou pregado naquela cruz, tendo sido preso, humilhado, julgado injustamente, desprezado, e mesmo tendo todo motivo para se irar justamente contra aquelas pessoas, o que ele faz da cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ali permaneceu, suportando a justa ira de Deus. Ele assumiu isso em nosso lugar. Nós merecíamos isso. Sabe por quê? Porque nós afrontamos um Deus santo, bom, justo, quando o nosso ego se levanta de maneira violenta, rebelde, irada
Quando o nosso ego se levanta dessa forma, você se coloca no lugar de Deus. Só ao Senhor pertence a ira justa e santa. Como diz Paulo, só ao Senhor pertence a vingança. Crianças podem escrever no meio dessa linha aí, né? Essa linha está dividindo os balãozinhos. Aquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios, né? Que o amor não se ira. O amor não se ira. Por isso que cantamos hoje, né? Enche-me do teu espírito, dá-me um coração como o do mestre. Jesus prossegue dizendo: quem matar estará sujeito a julgamento. E aqui quase que uma breve nota, né? Provavelmente os mestres da lei estavam ensinando que a única penalidade para o homicídio era a sentença humana. Sim, quem matou vai ser levado a julgamento, correto. Mas a ideia aqui era, não, só esse julgamento, temam esse julgamento. Jesus nos ensina que há um julgamento muito superior a esse, um julgamento divino. Até porque a ira do coração, né, quanto à ira do coração, nenhum tribunal humano é competente para julgar a ira do coração. Você não leva alguém ao tribunal humano dizendo: olha, ele se irou no coração contra mim. O juiz vai chegar: bom, isso não é problema meu, resolvam. Mas Jesus está dizendo que o juiz de toda a terra vê isso. O juiz de toda a terra sonda corações e mentes, e ele é competente para julgar essa ira no nosso íntimo. Irmãos, não sei se isso te apavora, mas me apavora. Todo dia antes de dormir, quando a gente repassa o dia e vê o quanto a gente pensou, o quanto a gente falou, e o quanto a gente sabe que Deus ouviu e viu cada pensamento secreto, cada palavra irada proferida no nosso coração, quanto isso deve nos encher de temor, quanto isso deve nos trazer uma profunda consciência de que nós somos pecadores carentes da sua graça, e Senhor, preciso do teu perdão. Eu não sei se você pensou nisso, mas que nesta manhã você atente para isso. Senhor, eu preciso do teu perdão. E é o que Jesus afirma na parte seguinte, dos versos 23 ao 26, quando ele fala das palavras proferidas. E aí, crianças, vocês têm 2 balõezinhos com umas palavras esquisitas, né? Não repita essas palavras, não precisa, você já as leu, né? Aí é o que você não deve falar, tá ok? Jesus fala de 2 palavras aqui: raká, que é o equivalente a vazio, oco, e é por isso que você tem no balãozinho cabeça oca, né? Tem nada na cabeça. Isso é grave. E uma outra palavra, talvez a pronúncia seja more, que significa, é o equivalente a tolo, estúpido. Então, oco, vazio, tolo e estúpido. Raká e more, né? Aqui traduzido por louco. A NVI optou por deixar o raká do jeito que está. Então, raká e louco. Um teólogo escocês do século XVIII, Alexander Bruce, resumiu essas 2 palavras, né, o entendimento dessas 2 palavras da seguinte forma: raká expressa o desprezo pela cabeça da pessoa, e more expressa desprezo pelo coração da pessoa. 2 coisas que distinguem o ser humano de qualquer outra dimensão da criação: a sua cabeça, sua racionalidade, seu modo de pensar, mas também o seu íntimo, sua alma, seu coração, esse centro da existência humana. As 2 palavras citadas por Jesus insultam uma coisa e outra, ou seja, você fere de morte, fere no centro a dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, quando o ofende desta forma. Então, crianças, onde está escrito aí cabeça oca, só entre nós, fala nada não, você escreve aí em cima desprezo. E onde está escrita outra coisa, que é o louco, escreve insulto. Mas dá uma arriscada no balão, né? Bota o X no balão. Não, isso eu não quero para a minha vida. X, proibido, não pode. Novamente a gente tem que fazer uma ressalva aqui. A Bíblia afirma a existência de loucos e de tolos.
Então, pastor, por que a Bíblia afirma e eu não posso falar? Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Jesus, falando dos fariseus, usou palavras pouco elogiosas: hipócritas, sepulcros caiados, tolos, duros de coração. Ué, não houve ofensa aí? Então por que agora eu que tenho que andar na linha? Se a Bíblia diz que existem esses loucos e esses cabeças de vento. Mais uma vez, o que Jesus condena aqui, da mesma forma que fizemos ressalvas quanto à ira, o que Jesus está condenando aqui é o menosprezo deliberado, intencional, contra alguém, em virtude da ira que nasce em nosso coração, inflamado pelo ego. Mais uma vez, quando a ira vem à tona, isso normalmente transborda em palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está irado, ressentido, rancoroso, de sua boca fluirá palavras de ira, rancor, raiva, ódio, e duas delas estão aqui. É como se fosse a bala do revólver, a flecha do arco, a lâmina da faca. É isso que Jesus está mostrando aqui. Há um processo descrito aqui de certa forma. Primeiro, isso nasce no coração, uma imagem mental de morte, uma imagem formada dentro de você de que o outro é digno de morte. Mas depois as suas palavras são essas setas direcionadas a ele. Deus queira que você não chegue na etapa seguinte, que é de fato matar a pessoa. Deus nos livre disso. Por isso seremos julgados em tribunais humanos, mas Deus já nos julgará na primeira etapa do coração e na segunda etapa das nossas palavras. E é por isso que nós devemos temer mais a Deus do que os homens. Isso deve nos encher de temor. Mais uma vez, Carson disse: nós não devemos pensar que a lei do Antigo Testamento que proíbe o homicídio, ela está sendo adequadamente cumprida desde que não haja derramamento de sangue. Em vez disso, a lei indica um problema mais fundamental, mais radical: a ira difamatória do ser humano. É isso que Jesus está tratando aqui. E Carson pergunta ao final da sua citação: existe alguém que permaneça sem condenação? Existe alguém hoje nessa manhã que permaneça sem condenação diante das palavras de Jesus? Nem eu, nem você. Por isso devemos buscar perdão e correção da parte de Deus. O texto prossegue, versos 23 a 26 agora sim, versos 23 a 26, embora seja um trecho grande, são duas ilustrações e assim podemos caminhar para a nossa conclusão. Jesus vai ilustrar agora o seu ponto por meio de duas imagens que mostram e enfatizam a necessidade da reconciliação e a urgência da reconciliação. Então, crianças, nesses dois balãozinhos vazios aí embaixo, você pode escrever no primeiro: reconciliem-se com Deus. Esse "se" é com C, tá? Reconcilie-se com Deus. E no segundo balãozinho: reconcilie-se com o outro, com o seu irmão. Então veja, se na primeira parte desse trecho Jesus nos diz o que não fazer, não se irar, não pronunciar essas palavras assassinas, agora ele diz o que nós devemos fazer para que essa animosidade não fermente o nosso coração. E ele usa duas imagens aqui. Uma imagem é extraída da religião, do culto. A outra, do tribunal humano. A primeira imagem, a imagem do culto, diz respeito a um irmão. Se estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, então o ambiente do culto e a relação com um irmão. A segunda imagem é o ambiente do tribunal humano e a relação com um inimigo, com um credor. Mas em ambas as imagens
a situação básica é a mesma. Relacionamentos que foram quebrados e geram animosidade, conflito, raiva, ressentimento, indignação. O que Jesus diz na igreja, no culto: não preste culto a Deus, não ouse participar da mesa do Senhor, sem antes buscar reconciliação com o irmão que tem algo contra você, é o que Jesus diz. Esse é uma aplicação muito prática do princípio extraído do Antigo Testamento. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus não quer só a sua oferta de amor, Deus quer que você pratique isso, indo se reconciliar com aqueles que você sabe que tem algo contra você, para juntos podermos participar da comunhão dos santos. No tribunal humano, resolva a pendência antes que o caso chegue ao juiz, porque quando chegar, Jesus diz, não tem mais jeito, não tem como, você vai ter que pagar. E aqui a imagem é própria da época de Jesus, tá, gente? Você não pode fazer uma linha reta para os dias de hoje, tem devido processo legal, tudo, mas Jesus está querendo, com uma simples imagem, nos mostrar novamente, no primeiro caso, a absoluta necessidade de reconciliação, e no segundo caso, no tribunal, a absoluta urgência na reconciliação. E por que Jesus quer enfatizar isso? E terminamos aqui. Porque nós éramos devedores de Deus, nós ofendemos a Deus, e no entanto, não fomos nós que buscamos reconciliação com Ele. A Bíblia diz que Deus em Cristo veio reconciliar o mundo pecador, caído, irado, ressentido, cheio do eu consigo mesmo, por meio de Jesus. Jesus morreu por nós quando merecíamos o julgamento, não no tribunal humano, mas no tribunal divino. Jesus veio morrer por nós, pecadores, e abrir para nós as portas para a comunhão com Deus por meio da reconciliação. E eu te pergunto, por que você não se reconcilia com seu irmão? Por que você não busca reconciliação? Se Deus, que tinha todo o direito de se irar justamente contra você, decidiu soberanamente te amar, te escolher e reconciliar você com Ele, por que nós não praticamos isso? Se Ele fez isso por nós, façamos isso com os outros. Isso só é possível se nós levarmos a cruz, se nós olharmos para a cruz. Senhor, perdoa-me e perdoa o meu irmão, perdoa o meu inimigo. Nós não sabemos o que fazemos, o nosso eu tem prevalecido. Senhor, que isso tudo diminua para que Tu cresças, e uma vez reconciliados, nós possamos dar bom testemunho da graça de Deus, porque afinal de contas a mesma palavra diz que Deus nos fez ministros da reconciliação. Então, meus irmãos, embora tenhamos já cantado nossa disposição de ofertar ao Senhor nosso coração, embora já tenhamos feito isso, embora hoje não seja dia de ceia pela manhã, mas se você voltar à noite terá a ceia do Senhor. Hoje é um dia em que você, caso esta palavra tenha falado ao teu coração, hoje é um dia de você se reconciliar. Talvez com o próprio Deus, se você tem se afastado dele. Talvez você tenha seguido o caminho das suas paixões, dos seus desejos. Deus fala, eu já reconciliei você comigo, você crê nisso? Venha de novo, você é bem-vindo. Arrependa-se do seu pecado, confie em Cristo novamente e caminhe nas pisadas do Mestre. Se você veio nesta manhã ainda não tendo certeza dessa reconciliação, sinto dizer, você ainda está debaixo da ira de Deus. Então reconcilie-se com Deus. Mas se você já fez isso, mas guarda no seu coração ressentimento, raiva, rancor,
proferindo talvez mentalmente palavras que matam a dignidade do teu irmão, reconcilie-se com ele, antes de fazer qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Talvez hoje à noite, quando você voltar, antes de participar da ceia do Senhor, antes mesmo de entrar nesse santuário, Deus nos deu esse privilégio. Corramos para Ele, peçamos a Ele, busquemos forças nele. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos confronta nesta manhã. Reafirmamos, ó Deus, diante de Ti, que não há um aqui nesta manhã que possa ser plenamente absolvido diante de Ti, ao termos o nosso coração sondado pelo Teu Espírito. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós e guia-nos numa vida reta, justa e santa, conformada aos Teus preceitos, ó Deus. Restaura relacionamentos nesta manhã, Senhor. Limpa corações nesta manhã, ó Deus. Purifica os lábios nesta manhã, Senhor. Que em tudo isso Teu nome seja honrado e glorificado. Que tudo isso testemunhe de um grande Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio da obra do Seu Filho Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém.